Você sabia que o motor a diesel ele trabalha mais quente que outros motores, como álcool e gasolina? Nesse vídeo a gente vai falar da temperatura de trabalho dos motores a diesel, a temperatura máxima e como funciona o sistema de arrefecimento desses carros. Você sabe como que funciona o sistema de arrefecimento do motor a diesel? Ele é um pouquinho diferente, mas ele segue o mesmo princípio de um motor normal. E a gente também vai falar do funcionamento da válvula termostática, que eu descobri que o meu motor aqui estava sem, e eu comprei outra e a gente trocou. Mas nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai testar a válvula termostática, vou mostrar pra vocês, explicar algumas coisas como funciona. E no próximo vídeo vai ser o vídeo trocando a válvula daí, beleza? Apesar do meu micro-ônibus ser um Volare A6, isso também vale para o Volare A5, A6, A8, V5, V6 e V8. A diferença é, os micro-ônibus A5 e A6 são motores MWM Sprint mecânico, enquanto o A8 vai ser o motor X10, que também é mecânico. Já o V5 e V6 usam o motor MWM Sprint eletrônico. Ele é um pouquinho diferente, mas a maioria das coisas é igual. Muda que ele tem uma central eletrônica e ele controla algumas coisinhas ali com sensores e tudo mais, né? Essa é a diferença. Mas o arrefecimento é para ser quase tudo igual. A diferença é que o eletrônico ele tem sensor de temperatura e ele usa a temperatura do sistema, a temperatura da água para controlar a questão do ar, do diesel. Mas isso é uma outra história para outro vídeo. E o V8, eu não sei dizer se ele é X10 ou se é X12. Eu imagino que deva ser, ou se existir, uma versão eletrônica do X10 ou X12. Que eu acho que o X12, na verdade, é a versão eletrônica do X10. Bom, essa parte eu não manjo muito ainda. Mas, agora, a gente vai descobrir como é que funciona o sistema de arrefecimento dele e ver como é que é o teste da válvula termostática. Eu sou o Valdecir Merli e, ó, presta atenção nessas informações porque elas com certeza fazem diferença para a vida do motor. E de quebra vocês ainda vão aprender um pouquinho mais sobre os carros a diesel, sobre o motor a diesel no caso. Eu vou começar explicando um pouquinho melhor a diferença do carro mecânico para o carro eletrônico para vocês entenderem como é que funciona o arrefecimento. O carro mecânico tem uma bomba injetora, fica ali dentro do motor do ladinho dele. Essa bomba, ela tá numa engrenagem junto com o motor e ela gira ali junto. E dentro dela tem mecanismos, molas, câmaras que conforme isso vai girando, o diesel entra, vai para lá, é empurrado para dentro do motor e tudo funciona. O ar entra lá através do coletor, a turbina empurra o ar ali para dentro do motor e tudo mais, né? Ele junta o ar e o combustível, né? O oxigênio e o diesel lá, e ele queima e funciona, beleza. Carro mecânico é assim, tudo na engrenagemzinha. Já o carro eletrônico é um pouco diferente. Ele tem sensores que lê a posição do motor, a rotação e a temperatura e tudo mais, e aí baseado nas informações ele decide o momento da injeção e aí ele controla os bicos injetores para abrir e fechar. Porém, a válvula termostática, a parte que abre para circular água na temperatura certa, nos dois é mecânica. Ela tem um dispositivo, uma cápsula de cera ali dentro, que conforme essa cera esquenta, ela expande, empurra, vence uma molinha e abre o circuito. Eu vou até colocar uma animação e vou explicar para vocês durante a animação para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu quero dizer. Mas daí você me pergunta, Valdecir, para que serve a válvula termostática? Ou para que serve a temperatura do motor? No que ela é importante? E eu explico para vocês. O motor ele tem que trabalhar numa temperatura ideal, que no caso do MWM Sprint, que é esse meu motor aqui, é na casa dos 85 a 95 graus. É a temperatura que ele tem que trabalhar. Em alguns lugares a gente encontra como temperatura máxima dele o 110, mas na verdade, chegou no 100, é melhor, tipo assim, 100, 105... é melhor dar uma segurada. Tem as técnicas certas para quando tá fervendo, não é parar o carro e desligar o veículo, tá? Porque daí a água ferve de vez, tem que manter o sistema funcionando, refrigerando. O ideal é ir abaixando marcha, manter o veículo funcionando para que continue circulando a água e continue a ventoinha girando, resfriando a água do radiador ali. É o mais certo. Então, o que acontece? Por que a temperatura precisa estar na ideal de trabalho? O óleo do motor, ele muda de viscosidade de acordo com a temperatura. Então, o óleo funciona muito melhor na temperatura ideal. Antes disso, ele vai estar amarrando um pouco o motor, ele vai estar mais grosso, não vai estar trabalhando tão bem. Então, o óleo precisa estar nessa temperatura e a água também. A água, na verdade, serve para fazer uma troca térmica. Ela fica girando ali dentro do bloco. Eu vou mostrar para vocês direto no motor aqui. E já vocês vão entender. Olha só, primeira coisa, esses reservatórios aqui não são originais, estão adaptados, os dois. O certo é um reservatório pequeno, no caso desse Volare A6, é um reservatório pequeno desse daqui, aqui dentro do cofre do motor, aqui atrás. Mas enfim, eu vou usar esse aqui como exemplo para explicar para vocês. Desce uma mangueira grossa aqui embaixo, certo? A gente enche ele de água até na marcação do nível máximo ali. E deixa eu abrir essa tampa aqui agora. Ó, então, aquela água que a gente colocou ali naquele reservatório, ela desce por aquela mangueira lá na frente e enche o radiador, que é essa peça que está ali na frente dessa hélice. Vamos lá embaixo para eu mostrar para vocês. Ó, então
esse aqui é o radiador. Tem duas peças, pode ver, ó. Aqui tem uma e aqui embaixo tem outra, tá uma na frente da outra. É o radiador e o intercooler. Eles são um na frente do outro ali e a ventoinha puxa o ar através dos dois. O de baixo, no caso, é o radiador. E esse da frente aqui mais pra cima é o intercooler. Então, ó, aquela mangueira que desce lá do reservatório vem aqui e entra nele, tá vendo? Aquela outra mangueira que sai ali embaixo, ela sobe lá para a válvula termostática. E do outro lado, lá em cima, volta a água quente do motor e entra lá por cima no radiador. Então vamos lá por dentro para ver. Então beleza, desceu o caninho lá atrás. Aquela mangueira que sobe do radiador e vem para a válvula termostática é essa mangueira aqui. E essa é a carcaça da válvula termostática. Dentro dela tem duas válvulas termostáticas, lado a lado. Ela abre e a água entra para o motor. A diferença na animação que vocês vão ver é que lá naquela animação a válvula termostática lá tá na saída. Aqui ela tá na entrada, a água ela vem, entra no motor por aqui e volta por lá. Quando o motor tá frio, a água fica circulando aqui dentro do bloco. Então o bloco do motor, essa parte aqui de baixo, esse aqui é a saída do escapamento do motor do MWM Sprint. Ela passa aqui pela turbina, essa é a parte quente da turbina e aquela ali é a parte fria. Então, esse é o caracol frio. E esse é o caracol quente da turbina. O gás de escapamento passa aqui, gira ela atinge uma certa velocidade e o lado frio pressiona o ar, ele vira uma espécie de compressor e joga o ar lá para dentro do intercooler. Beleza? Outra hora a gente vai entrar mais a fundo no funcionamento do motor. Hoje é sobre o arrefecimento. A água que entra por ali passa dentro das galerias do bloco e passa aqui pela bomba d'água. Quando o motor funciona, essa bomba faz a água circular. Com o motor frio, a água circula aqui dentro, no bloco e no cabeçote. Quando essa água esquenta, essa válvula abre, porque ela esquenta junto. Ah, inclusive, deixa eu pegar um negócio que tá ali do lado. Aqui. Esse é um sensor de temperatura do bloco do motor. Ele não está funcionando porque os ratinhos comeram aqui, ó. Ele é aquele que está ali em cima do painel. Isso aqui é uma espécie de termômetro aqui na ponta. E eu deixo ele aqui no parafuso da válvula para ele monitorar a temperatura da carcaça do motor. Mas voltando aqui, quando ela abre, aí a água circula. E a pressão que faz ele circular joga a água saindo ali por cima e ela volta lá para o radiador. Agora eu vou fechar a tampa aqui e explicar um negócio para vocês. Vou ajeitar essa câmera. Eu vou mostrar para vocês a primeira animação falando como funciona a válvula termostática. A gente pode ver no meio a cápsula dela ali douradinha e você viu que foi uma cera ali dentro dela, né? Aquela cera, ela aumenta e diminui de tamanho conforme a temperatura da válvula. Então ela empurra ou retrai de acordo com a temperatura. Depois ele mostra a molinha, né, que ajuda a empurrar ela de volta quando ela retrai. E agora a gente pode ver que tem um carrinho ali e um gráfico, certo? Aquilo ali está representando o movimento do carro e o motor. A força que o motor está fazendo. A água está fluindo normal pelo circuito da válvula ali e circulando pelo bloco. Olha lá. Agora, quando ele fica roxinho daquele jeito ali, ele está representando o calor. Dá para ver que ficou vermelho o núcleo da válvula na representação. E aí ela muda de lugar, permitindo que a água flua para o radiador e a água quente chega por cima e a água fria volta por baixo. A gente vê que o carrinho está numa subida ali no gráfico, representando que ele está fazendo mais esforço. Na subida ele faz mais esforço. Agora que ele chegou numa descida, a temperatura se estabiliza. Então a válvula volta ao normal e a água volta a fluir pelo sistema do bloco ali. Então agora que você já sabe como funciona a válvula termostática, bora lá ver como que é a válvula termostática do MWM Sprint e testar ela para ver se está tudo certo antes de colocar ela? Partiu! Ah, tem que cobrir de água, tá? Mais ou menos aqui, assim. Coloca devagar. Ah, deu bom. Bota um pouco mais de água. Vou cobrir. Tá graça? Olha que legal, eu coloquei essa parte bem acelerada e eu coloquei ela indo e voltando pra gente conseguir ver bem a diferença dela aberta e fechada. Agora, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui o meu sistema e vou mostrar outro reservatório lá, porque eu tenho ele também. O que vocês vão me ver ajeitando em breve, no próximo vídeo. Aqui, nesse reservatório, tem uma tampa, ó.
Nesse outro reservatório aqui do lado, tem outra tampa aqui e outra tampa aqui. E isso não era para ser assim. Eu vou deixar só um reservatório pequeno e ele vai ficar aqui dentro, no lugar original dele, certo? Essa tampa aqui, ela funciona mais ou menos naquele estilo. Ela permite que a pressão saia e entre. Ela tem um esqueminha dentro dela, de válvula aqui também. Então tá aqui, olha galera, esse é o reservatório das versões mais novas de Volare A5, A6, A8, V5, V6, V8. Na verdade eu não sei se são todos, mas esse aqui é com as versões mais novas que ele vem, inclusive com os motores eletrônicos. É um reservatório diferente daquele que eu tenho lá. E agora eu vou falar pra vocês ali essa questão da tampa. Vou levar ele ali na mesinha. Tá. Então aqui é aquela mangueira que vai lá pro radiador, certo? Aqui na frente vai uma tampa daquelas de plástico que eu mostrei pra vocês ali. E aqui em cima uma tampa daquela de ferro. Olha como ele funciona. Eu queria usar esse reservatório aqui no meu Volare, mas ele tá meio machucadinho aqui. E aí ele não consegue segurar a pressão. Então acho que alguém derrubou, jogou ele, ó. E aí esse machucadinho estragou ele. Mas como que funciona? Aquela tampa, ela fica aqui dentro, ó, fechando ali embaixo e em cima, e tem aquele furinho na lateral. Quando ela abre, ela sobe e a água sai por essa mangueirinha do lado. Só que no caso dos Volares, geralmente o pessoal deixa uma mangueirinha virada para baixo e a água cai para a rua mesmo, dependendo de como ele foi montado. Alguns são assim. Então a água, quando ferve, ela sai daqui e vai para a rua. Perdeu aquela água, ele tem que repor. E aqui do lado é por onde a água volta para o reservatório. Então a água volta por aqui. Aqui a tampa que vocês acabaram de ver. A outra tampa aqui na frente. E aqui a parte que desce pro radiador, certo? Daí vocês me perguntam, e esse carinha aqui? O que que é? Eu perguntei isso aqui pro nosso grande amigo Gomes. E ele me respondeu. Inclusive, ele me ajudou a fazer esse vídeo. O Fernando também me ajudou a fazer esse vídeo. Cara, valeu muito aí pela ajuda de vocês. Top demais. Agora, isso aqui, o Gomes me falou que é um negocinho que vai rosqueado, que eles chamam de cigarra. É um negócio que ele apita. Eu não sei se é por pressão ou temperatura. Eu acho que é por temperatura. Ou talvez seja o nível da água. Na verdade deve ser o nível da água. Eu sei que quando dá problema com a água, ele apita. Então é isso que é nesse buraquinho aqui. Eu não tenho a tampa certa dessa daqui. Eu vi no manual, foi do motor MWM Sprint. Eu vi que a tampa que vai aqui, segundo o que tá lá no PDF, é 1 bar. Então eu imagino que essa aqui também deva ser. Se eu estiver falando besteira, gente, me corrige aí. Eu vi alguns usando tampa de 0.6, mas isso porque o pessoal da loja vendeu com 0.6, porque eles imaginaram que fosse 0.6 bar. Só que no manual tá marcando 1 bar no desenho da tampa lá. Agora eu não sei se 1 bar é só essa daqui e essa aqui é 0.6, ou se as duas tem que ser 1 bar, beleza? É uma informação que eu não tenho e eu gostaria de ter, viu? E eu vou falar uma coisa muito importante sobre líquido de arrefecimento. Se o seu carro não tem, se ele não tá usando, e como você sabe disso? Se você abrir o reservatório e a água for uma água normal, transparente, ou se ela tiver marrom, de ferrugem, não tá usando o líquido de arrefecimento. Se ela não estiver usando, não coloca, porque vai furar selo, vai danificar algumas coisas. Cara, não é legal colocar tipo de imediato. Tem toda uma preparação caso queira voltar a usar. E não é simples. Então, se não tá usando, continua sem usar. Se tá usando, extremamente recomendável que continue usando. Então, se você tá com líquido de arrefecimento e vai mexer com a água, coloca líquido de novo. É muito importante. Se não tá usando, não passa a usar. Se já tá usando, continua usando. Eu ainda não sou um mecânico profissional, mas eu tenho vontade de ser. Então, se eu falei alguma bobeira, galera, ó, me corrijam, me expliquem aí, porque eu também tô aprendendo muita coisa, viu? Mas isso foi o que eu aprendi até agora ali do sistema de arrefecimento. Na sequência, a gente vai consertar aquele medidor de temperatura do bloco do motor. Vou colocar o fiozinho de volta, vou dar um jeito de arrumar ele. Vou arrumar os reservatórios, deixar eles do jeito que eram originalmente. A válvula termostática eu já troquei, tô editando esse vídeo pra postar aí pra gente, vai ser um dos próximos. E depois a gente vai testar, sair e dar umas voltas com ele pra testar. Mas eu acho que antes disso eu vou ter que dar uma olhadinha nos freios, que ele não tá freando bem. Mas vamos ver, tem bastante coisa ainda pra fazer ali. Você achou legal a informação? Te ajudou? Foi uma novidade? Foi massa? Cara, dá aquele like pra dar uma força pra gente, se inscreve e já acompanha a gente aí nas próximas manobras e manutenções. Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Tamo junto.